Kriv era um draconato vermelho, nascido nas sombras fumegantes da cidade de Tártara. Desde criança, aprendeu a sobreviver com os punhos. Lutava nas arenas clandestinas, cercado por gritos, suor e apostas. Não por glória, mas por necessidade. E, com o tempo, por gosto. Mas os anos o endureceram. Cansado da violência vazia, Kriv largou as lutas e buscou um novo caminho, o de aventureiro. Recusava armas afiadas, preferia seus punhos. E evitava matar, sempre que podia. Foi então que a chance chegou. Adrian, o paladino mais famoso da cidade, lhe trouxe uma proposta tentadora: explorar uma prisão antiga, abandonada e repleta de tesouros esquecidos. O objetivo era simples: encontrar um artefato mágico. Em troca, Kriv poderia ficar com todo o restante. Sem pensar duas vezes, Kriv partiu. Foram dias de viagem, com apenas o contrato em mãos e a promessa de ouro ecoando na mente. Mas ao chegar, tudo desabou. Antes mesmo de pisar fundo nos corredores sombrios, foi traído. Um feitiço, uma armadilha, e a cela se fechou com um estalo cruel. Adrian o aguardava do lado de fora, olhos frios como pedra. Você será o primeiro, disse, com um sorriso calmo. Kriv não entendeu de imediato. Só depois, entre grunhidos abafados e símbolos desenhados com sangue no chão, descobriu: Adrian estava realizando um ritual antigo. Um caminho obscuro para se tornar um deus mortal, uma entidade viva, adorada como um avatar divino no mundo terreno. O ritual exigia o sacrifício de representantes de cada raça. E Kriv, draconato, era o primeiro. Desarmado, isolado e sem sua armadura, Kriv observava enquanto ratos se esgueiravam pelas frestas das paredes. Pequenos, comuns e outros do tamanho de cães. O pior, obedeciam Adrian sem hesitar, como se estivessem ligados a ele por um pacto sombrio. Kriv conhecia o paladino de fama. Um andarilho que um dia chegará a Tártara trazendo um enorme martelo nas costas, maior do que qualquer gnomo. Agora, aquele símbolo de justiça era o algoz. Preso, ferido e sem aliados, Kriv sabia o que precisava fazer. Escapar. Sobreviver. E revelar ao mundo o plano do falso paladino, antes que outro sangue fosse derramado. Kriv esperou em silêncio. Os passos de Adrian sumiam pelos corredores da prisão, abafados pela distância e pelas pedras frias. Quando tudo ficou quieto, ele agiu. Puxou o ar fundo para dentro dos pulmões e cuspiu uma rajada de fogo ardente contra as barras da cela. O metal rangeu, derreteu, e as chamas se espalharam pelo chão, queimando a maioria dos ratos que o cercavam. Sobrou apenas um. O rato gigante avançou, saltando com os dentes à mostra. Kriv nem recuou. Um único soco bastou para derrubá-lo no chão, inconsciente. Livre, atravessou a câmara escura e começou a subir pelas escadas em espiral, guiado apenas pela urgência e pelo cheiro do ar fresco vindo do alto. Mas o destino não o deixaria escapar tão fácil. No topo da escada, deu de cara com Adrian. Os olhos do paladino se arregalaram. Ele puxou o martelo das costas. Kriv foi mais rápido. Com o corpo em fúria, investiu contra Adrian e o lançou escada abaixo. O paladino caiu, rolando pelos degraus, atordoado demais para reagir. Kriv correu. O portão da prisão já estava à vista. A luz da manhã filtrava-se pelas frestas, e ele acelerou com tudo que tinha. Foi então que ouviu um ruído rastejante atrás de si. Virou o rosto e viu: um enxame de ratos corria em sua direção. Dezenas deles. Pequenos, grandes, os olhos brilhando com fome e obediência. Antes que pudesse reagir, um deles saltou sobre suas costas e o derrubou no chão de pedra. Kriv se virou com dificuldade. O enxame se aproximava. Sem pensar, puxou o ar mais uma vez e soltou uma última baforada flamejante. As chamas explodiram pelo corredor. Muitos ratos queimaram no ato. Outros recuaram, temendo o calor. Foi o suficiente. Kriv se levantou e atravessou o portão, jogando-se para fora da prisão e correndo para dentro da floresta próxima, o corpo em chamas por dentro, o coração disparado. Agora, só restava um objetivo: não ser encontrado. E chegar a Tártara antes que Adrian se tornasse um deus mortal com sangue inocente. Kriv corria entre as raízes retorcidas da floresta. A luz da manhã atravessava as copas altas, marcando no chão o caminho que ele precisava seguir. Ele sabia onde estava: a floresta gnomíca. Lendas antigas diziam que ali existia uma cidade gnomíca, povoada por pequenos inventores. Mas foi uma de suas próprias criações, um construto mágico, mistura de magia e engenharia, que destruiu tudo. A floresta engoliu as ruínas, e ninguém mais ousou se aproximar. Mesmo sem saber se os contos eram verdadeiros, Kriv mantinha o passo acelerado. Sabia que só chegaria a Tártara depois de 17 horas de marcha. Mas algo o fez parar. Diante dele, entre as brumas, surgiram figuras pequenas e translúcidas. Gnomos. Fantasmas. Tinham pele azulada e olhos suaves. Um deles flutuou até Kriv. Por que tanta pressa, viajante escamoso? Kriv se apresentou. Contou sobre a fuga. Sobre Adrian. E perguntou se havia um atalho. O pequeno espírito assentiu. Há uma antiga fortaleza ao norte. Lá, uma runa pode te levar até o fim da floresta. Mas ela é guardada por um dos nossos erros.
Kriv hesitou. Teletransporte? Isso existe? O gnomo riu. Um riso curto, carregado de segredos. Kriv aceitou o desafio. Com o fantasma pousado em seu ombro, seguiu em direção ao norte. Logo, encontrou as ruínas da fortaleza, pedras quebradas, raízes engolindo muros e símbolos antigos nas paredes. No fundo, uma runa mágica brilhava fraca. Diante dela, sentado, um construto gigante de 3 metros. Parecia um golem de pedra, mas partes metálicas cobriam suas juntas. Seu peito estava baixado, como se dormisse. Kriv respirou fundo e se aproximou. Os olhos da criatura se acenderam em azul. Ela se levantou, pesada e lenta. Kriv atacou rápido. Um soco firme em uma das juntas, e o braço da criatura se soltou. Dentro, um cristal mágico pulsava. Com uma manobra precisa, Kriv agarrou o braço solto e cravou o punho no cristal. O construto estremeceu, e desabou em pedaços no chão. Fácil demais, murmurou Kriv. Antigamente havia centenas desses, respondeu o gnomo, flutuando ao lado. Kriv se voltou para a parede com a runa. Esticou a mão, esperando o teleporte. Mas o que se abriu foi um compartimento escondido. Dentro, um saco pesado de moedas. Pelo som, 200 peças de ouro. E ao lado, livros antigos de histórias e lendas. Kriv olhou para o gnomo, confuso. A passagem está naquela árvore ali. Mas, eu precisava pegar meus livros, disse ele com um sorriso malandro. Kriv suspirou. Ao lado, uma árvore enorme tinha um tronco oco com uma alavanca. Ele entrou, puxou a alavanca, e o chão se abriu. Um escorregador imenso o engoliu, levando por túneis subterrâneos em alta velocidade. Kriv gritou, surpreso, até ver a luz do sol. Foi lançado acima da copa das árvores, como uma flecha. Caiu com força, mas rolou suavemente pelo chão. Ao se erguer, viu ao longe os muros de Tártara. A cidade estava perto. Mas a luta ainda estava longe de acabar. Kriv atravessou os portões de Tártara sem ser questionado. Afinal, era um morador da cidade. O sol estava alto, e o horário do almoço tornava as ruas agitadas. Comerciantes gritavam suas ofertas, carroças passavam apressadas, e o cheiro de pão recém-assado se misturava ao da ferrugem das forjas. As ruas de paralelepípedos brilhavam sob o calor, ladeadas por casas de tijolos avermelhados e chaminés fumegantes. Mas Kriv não parou. Não havia tempo a perder. Subiu as ruas de pedra em direção ao castelo do rei, com passos largos e urgência no olhar. Preciso falar com o rei. Há um traidor na cidade. Implorou aos guardas do portão. Mas súplicas não abrem portões de ferro. E mesmo um rosto familiar como o dele não bastava para furar o protocolo. Sem rumo certo, decidiu seguir para o único lugar que poderia lhe oferecer abrigo e talvez, respostas, sua velha taverna favorita. Chamava-se Castelo Tombado. Não por acaso, o lugar era uma torre torta, de pedra antiga e desgastada. Diziam que ali viverá um arquimago muito antes de Tártara ser erguida. Ao empurrar a porta, foi envolvido por um aroma acolhedor de madeira, especiarias e cerveja. Zinza, a garçonete, uma gnoma de cabelos verdes e sorriso leve, correu para recebê-lo. Kriv. Pelo céu, o que aconteceu com você? Ela o abraçou com força, e logo chamou seu pai, Jorgrim, o taverneiro, um gnomo de cabelos brancos e expressão sempre alegre, que nunca era visto sem sua caneca de cerveja na mão. Ambos se alegraram ao ver o velho amigo, mas não deixaram de notar seu estado. Estava abatido, sem armadura, com as roupas gastas e um olhar sombrio. Jorgrim desapareceu na cozinha enquanto Kriv se sentava com Zinza e despejava tudo, a prisão, os ratos, Adrian, o culto sombrio, e a ameaça que pairava sobre Tártara. O velho taverneiro voltou com um prato quente e uma caneca espumante, colocando-os à frente de Kriv com firmeza. Entre uma mordida e outra, Kriv perguntou. Vocês conhecem alguém no castelo? Preciso falar com o rei. Adrian planeja algo terrível. Jorgrim coçou a barba e respondeu. O rei encomendou 10 barris do nosso vinho. Vão ser entregues amanhã. Uma carroça sairá daqui cedo. E se eu for junto? Como ajudante da taverna. Sugeriu Kriv, sentindo o primeiro fio de esperança. Pode funcionar, disse o gnomo, com um meio sorriso. Mas você vai precisar estar pronto. Kriv assentiu. Terminado o almoço, partiu para o distrito comercial. Ignorou as vitrines reluzentes do centro e mergulhou nos becos onde se faziam os negócios reais. Ali, encontrou tudo o que precisava, uma armadura leve, um manto, uma poção de invisibilidade, e luvas com cravas de metal. Eram proibidas em torneios, e perfeitas para o que vinha pela frente. Ao cair da noite, Kriv voltou para o castelo tombado. Conversou mais um pouco com Zinza, sentindo por um instante o peso da missão diminuir. Dormiu cedo, pronto para o que o aguardava ao amanhecer. Kriv acompanha uma carroça repleta de barris de vinho até os fundos do castelo. Em vez da entrada principal, os servos usam um portão lateral, reservado aos funcionários.
Com um manto sobre os ombros e passos discretos, Kriv ajuda os cozinheiros a descarregar os barris. Espera o momento certo e quando todos estão ocupados, se esgueira para dentro do castelo sem ser percebido. O interior é silencioso, os corredores largos e frios. Kriv sobe as escadas, atento. Diante de uma porta de madeira ornamentada, se detém. Ao se encostar, a porta se abre sozinha. O quarto é elegante e organizado, mas não pertence ao rei. Está aparentemente vazio, exceto por um gato repousando na cama. O animal desperta, pula ao chão e caminha até a porta. Quando passa por Kriv, sua forma se distorce. No lugar do gato, agora há um homem. Trata-se de um Aasimar, olhos prateados que brilham suavemente, cabelos brancos e rugas discretas que denunciam a idade. Não possui asas. Ele tranca a porta e saca uma espada longa e fina, apontando-a para Kriv. Diga a verdade. Não quero sujar meu tapete. Sem escolha, Kriv revela o motivo de sua presença. Busca o rei. Carrega informações sobre um traidor próximo ao trono. O Aasimar ouve tudo em silêncio e, por fim, se apresenta, Alain. Kriv se surpreende. O nome pertence a um herói lendário, dado como morto há anos. Alain explica que se aposentou após falhar em uma missão. O rei lhe ofereceu abrigo no castelo, com a condição de treinar um sucessor. Esse sucessor foi Adrian. Segundo Alain, Adrian mudou. 2 meses atrás era inseguro, buscava conselhos. Mas há exato um mês, retornou de uma missão em um templo sombrio, e nunca mais foi o mesmo. Alan tentou alertar os outros, mas foi ignorado. Alguns disseram que era apenas inveja. Kriv propõe que levem a verdade ao rei, mas Alain recusa. A confiança do rei em Adrian é cega. Nenhuma palavra mudaria isso. Há, no entanto, uma alternativa. Alain menciona rumores sobre um clérigo recém-chegado à cidade. Dizem que é capaz de conjurar uma magia rara, um feitiço que força a verdade. O plano é claro. Antes do banquete real, Kriv deve encontrar esse clérigo e convencê-lo a usar o feitiço em Adrian, diante do rei. O tempo é curto. E a verdade, frágil. Kriv deixou os portões do castelo ao lado de Alain. Sob o luar silencioso, os dois trocaram algumas palavras e se despediram. O Draconato seguiu sozinho pelas ruas de Tártara até chegar à taverna Castelo Tombado, em busca de pistas sobre um novo clérigo na cidade. No salão ruidoso da taverna, Kriv perguntou a alguns frequentadores, mas ninguém sabia de nada. Até que avistou uma mulher meio-orc sentada sozinha em uma mesa. As roupas de guerreira e a postura firme contrastavam com o olhar triste que carregava. Aproximou-se, curioso. Perguntou se estava tudo bem. Nunca a tinha visto por ali. A mulher hesitou, então falou que enfrentava problemas com sua missão, mas não deu detalhes. Kriv mudou de assunto e perguntou se ela conhecia algum clérigo recém-chegado. Os olhos dela se arregalaram. Disse que havia chegado à cidade como guarda-costas de um clérigo, mas ele havia sumido enquanto ela dormia. Seu nome era Fali. Explicou que viera de uma cidade ao norte, a 2 dias de viagem, ao lado de Iliel, um clérigo Aasimar. Ele havia sido convidado para o banquete do rei, marcado para o próximo dia. Ao acordar naquela manhã, Iliel não estava mais no quarto da estalagem. Nenhuma carta, nenhum rastro. Kriv refletiu por um momento, então disse que conhecia alguém que poderia ajudar a localizá-lo, mas o preço seria alto. Juntos, Kriv e Fali seguiram até o distrito da magia. Ali, entre vitrines brilhantes e incensos místicos, ficavam as lojas de magos e feiticeiros que vendiam feitiços e favores arcanos. Kriv parou diante de uma loja simples, mas bem cuidada. Entraram. O sino pendurado na porta anunciou sua chegada. Do outro lado do balcão, um jovem mago de pele negra e roupas clássicas os recebeu. Henry, velho amigo de Kriv. Haviam crescido juntos, mas seguido caminhos opostos, um para a academia, outro para os ringues ilegais. Os dois se abraçaram e trocaram histórias. Henry ofereceu biscoitos e café. A conversa foi interrompida por uma cutucada de Fali. Kriv retomou o foco e contou a situação. Henry explicou que poderia localizar alguém, mas precisaria do nome completo e de uma imagem nítida. Fali disse que possuía ambas. Henry sorriu, mas o preço seria 125 moedas. Fali tinha apenas 20. Kriv também estava sem dinheiro. Somando tudo, tinham 56 moedas, e mesmo vendendo sua poção de invisibilidade, ainda faltava quase metade. Kriv perguntou se poderiam trocar o serviço por algum trabalho. Henry aceitou. Disse que uma elfa paladina chamada Dara havia contratado seus serviços. Ela perderá sua bolsa de viagem, que continha seu dinheiro e seu símbolo sagrado. Prometeu pagar Henry assim que o item fosse recuperado, mas sumira desde então. Deu um endereço, e agora Henry queria que eles fossem até lá cobrar a dívida. Kriv reconheceu o local. A taverna Túmulo Velho. Era um lugar estranho, construído sobre as ruínas de um antigo templo sombrio. Durante anos, ninguém ousou cruzar suas portas. Até que Pricas apareceu, uma gnoma de pele cinza e olhos brilhantes.
Ela transformou o local em uma taverna excêntrica, onde servia poções de efeitos inusitados, muitas vezes ilusórios. Kriv nunca confiou nela. Suspeitava que usava os clientes como cobaias para seus experimentos. Quando ele e Fali chegaram ao túmulo velho, a noite já caía. Luzes dançavam pelas janelas. Fumaça colorida escapava pelas frestas da porta. Ao entrarem, foram envolvidos por ilusões mágicas flutuantes, como pinturas vivas. Fali ficou encantada. O ambiente era sombrio, iluminado apenas pelas figuras cintilantes, criando uma atmosfera quase onírica. A taverna estava lotada, mas espaçosa o suficiente para permitir que Kriv se movimentasse sem dificuldade. Ele seguiu até o balcão, onde Prícasis, a taverneira, misturava algo em seu caldeirão como de costume. Kriv perguntou se uma aventureira chamada Dara estava hospedada ali. Prícasis confirmou. Disse que ela estava há alguns dias no local, mas que desde ontem não saía do quarto. Ela indicou o quarto 106, e antes que Kriv se afastasse, pediu que mandasse um oi para Jorgrim. Kriv se juntou a Fali, que ainda observava encantada as luzes e fumaças mágicas da taverna, e pediu que o acompanhasse. Subiram a escadaria até o último quarto à direita. Kriv bateu na porta. Silêncio. Encostou o ouvido. Ouviu uma respiração baixa. Eu sei que você está aí, Dara. A taverneira me contou. Foi Henry quem me enviou. O mago que te ajudou a encontrar o item roubado. A porta se abriu num movimento rápido. Dara, uma elfa paladina, os puxou para dentro e trancou a porta. Ela explicou que o item roubado era uma adaga de lâmina negra, encontrada em um antigo templo de Catóis, o deus da mentira. Quando usada com perfeição, a adaga fazia o inimigo ter visões e ilusões, ficando vulnerável durante todo o combate. Recentemente, sacerdotes de Catóis haviam tomado o artefato dela, mas no dia anterior Dara conseguiu recuperá-lo ao invadir o acampamento deles. Agora, pretendia entregar o item às autoridades, de preferência ao sumo sacerdote do templo de Treza, a deusa da luz. Ela pediu ajuda. Sentia que estava sendo vigiada e por isso não saía do quarto. Kriv e Fali concordaram, desde que ela quitasse sua dívida com Henry. Nesse instante, um som forte veio do andar inferior. Barulho de briga. O trio desceu às pressas. 3 figuras encapuzadas estavam no centro da taverna, vestindo túnicas negras e máscaras brancas que cobriam metade do rosto. Dara os reconheceu imediatamente, sacerdotes de Catóis. O ambiente havia mudado. A música cessara, algumas pessoas estavam caídas no chão, a fumaça mágica havia se dissipado. Todos observavam os invasores, que mantinham os olhos fixos em Dara. Kriv partiu para cima deles. Com um soco, estilhaçou a máscara de um dos homens e o derrubou. Fali sacou sua katana das costas e atingiu o peito de outro com precisão mortal. Dara, acuada, viu o terceiro avançar com uma adaga. Sem escolha, cravou sua lança no pescoço do inimigo. Kriv olhou para Prícasis e se desculpou pela bagunça. Ela apenas acenou. Sem perder tempo, ele puxou Dara e saiu pela porta. Fali os acompanhou. A noite já havia caído. Eram cerca de 8 horas. Precisamos levar isso para o templo da cidade, disse Kriv. Dara e Fali concordaram. O grupo partiu rumo ao templo de Treza. O templo de Treza era muito respeitado em Tártara. Sua arquitetura lembrava uma mini fortaleza, com paredes de pedra e bandeiras penduradas com o símbolo da deusa, um martelo com um sol ao fundo. Uma das funções mais procuradas pelos aventureiros era o serviço de bênção de armas, caro, mas eficaz contra mortos-vivos. O efeito, no entanto, durava apenas um dia. O trio chegou correndo ao templo e empurrou a grande porta dupla da entrada. O interior era movimentado, com sacerdotes andando apressadamente de um lado para o outro. Todos usavam túnicas brancas com detalhes em dourado. Alguns traziam tatuagens de sol no rosto ou espalhadas pelo corpo. Um sacerdote se aproximou para recebê-los, e Dara contou tudo o que havia acontecido. Após ouvir o relato e examinar a adaga, o sacerdote agradeceu o esforço e afirmou que a arma profana de Catóis ficaria guardada e segura ali. Como recompensa, entregou a Dara um saco de moedas. Ao sair do templo, Dara separou algumas poucas moedas e entregou o restante a Kriv. Aqui está o pagamento de Henry, disse ela. Kriv pegou o saco e, em seguida, ele e Fali se despediram de Dara. Voltaram à loja de Henry e, além de entregarem o pagamento, contaram tudo o que havia ocorrido. Henry ouviu com atenção e perguntou. Fali, deseja realizar o ritual agora para localizar o clérigo? Ela concordou com um leve aceno. Os 3 desceram até uma sala no porão da loja. Kriv ficou afastado, observando em silêncio, enquanto Henry e Fali sentaram-se ao redor de uma mesa com símbolos rúnicos entalhados. Eles seguraram as mãos um do outro. Os olhos de Henry começaram a brilhar com uma luz azulada. Qual o nome do seu alvo? Perguntou ele. Irliel, respondeu Fali.
Imagine seu rosto, disse Henry. Fali fechou os olhos. A luz nos olhos de Henry se intensificou. Ele falou em voz firme. Irliel, o Azimar, clérigo de Dóis, o arrependido, está sentado, amarrado em uma cadeira, em um quarto, localizado no castelo do rei, nesta cidade. Fali e Kriv se entreolharam, surpresos.